Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia... Eu sempre olho para cá porque aqui eu tenho um calendário, tá? Dia 21 de setembro. Início da primavera hoje, pessoal. 21 de setembro. Uma das estações do ano que eu mais adoro, se não a que eu mais gosto, né? Então, meus amores, 21 de setembro, já estamos nos encaminhando para o final da nossa apostila, né? Já terminamos algumas unidades. Hoje nós vamos fazer algumas atividades complementares de português de novo, tá? Então, hoje a gente vai fazer a atividade 1 e a atividade 2 das atividades complementares. 1, A e B, e 2, A e B. Então, a prof vai explicar para vocês. Lembrando que essa semana, na quinta e na sexta, vocês têm simulado, tá? Quinta-feira e sexta-feira. Então, quinta-feira e sexta-feira nós não teremos aula, mas estarei ao vivo com vocês no auxílio da execução do simulado, tá? Então, pessoal, vamos nos encaminhar então para a nossa aula de hoje. Abram a apostila na página 80, nós vamos fazer a página 80, questões A e B, e nós vamos fazer a página 82, questão 2, A e B, certo? Então, vamos lá. Caso vocês já tenham feito alguma dessas atividades, então vocês podem estar corrigindo agora, tá? Algumas crianças gostam de fazer as atividades complementares nos tempos livres, então vocês podem estar corrigindo com a gente agora. Então, siga as orientações do professor para onde realizar essas atividades. Então, leia a notícia abaixo. Ensino do jogo deve ser obrigatório? A Armênia é um país bem pequeno, que fica perto da Rússia e tem pouco mais de 3 milhões de habitantes. Mas virou notícia no mundo inteiro ao determinar em 2011 que todas as crianças tenham aula de xadrez nas escolas públicas. De acordo com o governo, a prática estimula o desenvolvimento infantil. Não é à toa que o país está entre os 5 melhores do mundo na modalidade. A Rússia é a primeira colocada. O xadrez é subaproveitado nas escolas do Brasil. Ele deveria ser usado nas salas de aula, mas não de maneira obrigatória como na Armênia. Como não estamos acostumados com o esporte, isso poderia gerar uma resistência ainda maior das crianças, diz Antônio Carlos Duarte Carvalho, do Núcleo de Xadrez da USP. O segredo para ele é mostrar o jogo de uma maneira divertida. Mas escolas públicas e particulares do país adotam cada vez mais o tabuleiro. Entre elas está o Instituto Dom Barreto, no Piauí, que tem aulas de xadrez e até de latim, língua antiga que deu origem à língua portuguesa. O colégio costuma aparecer entre as melhores notas no Enem, prova do governo, e tem um aluno entre os primeiros brasileiros a receber a medalha de ouro da Olimpíada Internacional de Astronomia. É que os benefícios do xadrez são muitos, de desenvolvimento da lógica até o da criatividade, diz Carvalho. Então, essa reportagem está no jornal Folha de São Paulo, tá? Está na parte da folhinha. Ensino do jogo deve ser obrigatório? Então, pessoal, olha só o tanto de vantagens que essa escola no Piauí possui. Claro que não vamos dizer que é somente em decorrência da prática do xadrez, mas como o xadrez auxilia em muitas coisas, principalmente na concentração, na lógica matemática também, por incrível que pareça. O Anglo, ele traz aulas de xadrez também, né? Mas ele traz como atividade complementar pós a aula, né? Então, são as aulas de extensão que a gente tem, os projetos de extensão. Então, pessoal, olha só que legal. Mas na Armênia é obrigatório. Então, as crianças do ensino público, as particulares, claro, deve ser opcional. Mas eu acredito que elas se enquadrem também nessa obrigatoriedade. E elas são obrigadas a ter aula. Então, tipo, tem aula de português, matemática, ciências, xadrez, história, geografia. Acredito que seja algo do tipo. Então, vamos fazer as atividades agora. Assinale a alternativa correta. 1.
A notícia discute a obrigatoriedade do ensino do xadrez, do jogo do xadrez nas escolas, apresentando como exemplo o que ocorre na Armênia, onde crianças melhoram seu desempenho escolar ao aprender o jogo. 2. A notícia defende que as melhores escolas do mundo estão na Armênia, porque lá todos os alunos têm de aprender a jogar xadrez. Aqui no Brasil, nenhuma escola ensina xadrez. 3. O professor Antônio Carlos Duarte Carvalho, da USP, afirma que as escolas brasileiras deveriam obrigar seus alunos a aprender a jogar xadrez, como já acontece em uma escola no Piauí. 4. A notícia informa que o jogo de xadrez será obrigatório no Brasil, nas escolas públicas e particulares, como já ocorre nas escolas do Piauí. Bom, gente, então a notícia ela traz o quê? Que a escola do Piauí, ela traz uma modalidade opcional, né? Não é obrigatório que todos façam. Outra coisa, o Brasil não vai implementar, né, o jogo de xadrez obrigatório, porque, como o Antônio Carlos Duarte Carvalho diz, se for obrigatório, as crianças vão ter muita resistência quanto a esse jogo, ou seja, não vão querer jogar porque é obrigado. Então, se algum dia for implementado o jogo de xadrez nas escolas, tem que ser aos poucos, de forma lúdica, como uma brincadeira. Tem que ser divertido jogar o xadrez. É isso que o Carvalho ele afirma, né? Então, a número 1, a notícia discute a obrigatoriedade do ensino do jogo do xadrez nas escolas, apresentando como exemplo o que ocorre na Armênia, onde as crianças melhoram seu desempenho escolar ao aprender o jogo, né? Então, acho que a 1 é a que melhor se encaixa aí como uma alternativa correta, certo, pessoal? Então, vamos lá. Exatamente. B. Complete o quadro com palavras que sigam as regras de cada coluna. Então, o primeiro quadro, vocês precisam escrever palavras que o S tenha som de Z, Brasil, certo? Na segunda aqui coluna, nessa coluna você vai escrever palavras que tenham o mesmo som de S com som de Z, como o som do Brasil. Aqui vocês vão escrever palavras com dois S's, que tenha som de S, né? Tipo Rússia, este som. E xadrez. Então, palavras que terminem com Z, que tenham som de Z, certo? Então, não precisam completar toda a coluna, mas façam pelo menos 3 palavras em cada coluna, certo? Pessoal, então agora vamos para 2. A C nós não iremos fazer, ok? Vamos para 2. Releia a notícia da atividade 1 para fazer o que se pede a seguir. Então, a notícia da atividade 1 é aquela que a gente acabou de ler do xadrez, né? Vocês vão responder a questão A no caderno, certo? O texto menciona uma escola no estado do Piauí, que se destacou em um exame aplicado pelo governo. Que disciplinas essa escola oferece que a torna diferente na maior parte das escolas do país? Então, qual modalidade esportiva, qual é a disciplina que eles estão praticando, estão se destacando, né? Então, façam ali. E a questão B, vocês têm que grifar de marca-texto os verbos deste trecho. Escolha um deles e crie uma frase. Então, vou dar um spoiler para vocês. Esse trecho ele tem 4 verbos, tá? 4 verbos. Então, vocês vão grifá-los e vão escolher um deles, tá? E vão escrever uma frase com essa palavra, com este verbo. Também no caderno, certo? E cria uma frase. Exatamente isso. Então, pessoal, as atividades de hoje da aula gravada é isso, são essas, certo? Façam com calma, atenção, com paciência. Acredito que vocês vão conseguir, certo, meus amores? Então, super beijo e até daqui a pouquinho na nossa aula ao vivo.